dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Intenções. Geraldo Vicêncio, falecido sexta-feira. Teresa Josefina Battistini Foná, 7º dia. Éveli Camargo Nagli, 7º dia. José Jorge Ambil, 30º dia. Carmen Ifanger dos Santos, Natália das Dores Ifanger, José Gilberto Foná, Silvia Victor, aniversário de falecimento. Dom Policarpo Amistalden, aniversário de falecimento. José Carlos Ambil, Leon Ming, Maria Ambil Ming, falecidos da família Ming. Daniel e Vanderleia Becherle. Pedindo graças por intenção do Padre Pio, pedindo bênçãos, paz e harmonia, saúde pelas nossas famílias, nossos dizimistas, nossa comunidade e para o mundo. Também para os nossos familiares, parentes e amigos que estão doentes. Papa Francisco, Cônego Álvaro, Suelia Becherle, Leda Mazeto Banvarte, Karina Ambil Carote de Oliveira, Ivone Amistalden, Maria Cristina Ambil, Maria Ercília Entes Amódio, Léa Amistalden, Rosa Maria Amistalden de Castro. Pedindo graças e bênçãos e dando graças para os aniversariantes, dizimistas e colaboradores do mês de julho. Daniela Empke, ontem. Pelas intenções pedidas pelo Facebook que não foram anunciadas e pelas intenções que trazemos em nossos corações. Solenidade de São Pedro e São Paulo, Dia do Papa. Celebramos hoje 2 colunas, pedras fundamentais da Igreja de Cristo. Pedro foi o primeiro a professar a fé em Cristo e dele recebeu a nobre e exigente missão de ser a pedra sobre a qual se constrói a Igreja. Paulo, grande apóstolo, após sua conversão, anunciou às nações a mensagem salvadora do Evangelho de Cristo. Esses 2 apóstolos, por modos diferentes, reuniram os povos numa única fé em Cristo Jesus. Deles recebemos a irrevogável herança da fé. Essa missa será presidida pelo Padre Rogério no Mosteiro de Itaici. Em pé, vamos iniciar essa celebração eucarística com o canto inicial. Bem-vindos, irmãs e irmãos, a este nosso encontro com Cristo, neste dia em que, como já nos foi anunciado, celebramos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo. Vamos agradecer a Deus tudo o que nos foi permitido viver e realizar nesta semana que nós hoje terminamos. Assim também, vamos confiar a Deus tudo o que nos será permitido viver e realizar nesta semana que nós agora iniciamos. Coloquemo-nos, portanto,
na presença de nosso Deus, tomemos consciência do que estamos por fazer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao nome de Cristo. Irmãs e irmãos, invoquemos o Senhor nosso Deus para que Ele se digne abençoar esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo. Que Ele se digne ajudar-nos para permanecermos fiéis ao Espírito que dele nós recebemos. Deus eterno e todo-poderoso, vós quisestes que pela água, fonte de vida e princípio de purificação, as nossas almas fossem purificadas e recebessem o prêmio da vida eterna. Abençoai esta água, para que nos proteja neste dia que vos é consagrado, e renovai em nós a fonte viva de vossa graça, a fim de que nos livre de todos os males e possamos nos aproximar de vós com o coração puro e assim receber a vossa salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. diferença, né? Faz diferença.
Pois assim, fortalecidos na graça, na memória do nosso batismo, glorifiquemos ao nosso Deus. Irmãs e irmãos, no silêncio e na paz, rezemos uns pelos outros. Então, juntamente com as nossas intenções, com aquelas já apresentadas, com as que nós trazemos no silêncio do nosso coração, queremos fazer comunhão com os familiares e com os amigos de Geraldo Vicêncio. Quem são? Assim também com os familiares e com os amigos de Teresa Josefina Battistini von Arx, enquanto celebram o 7º dia de seu trânsito, de Evelyn Camargo Nagli, enquanto celebram o 4º dia de seu trânsito, de José Jorge Ambiel, ó Deus, hoje vós nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo. Por isso nós vos pedimos, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, eles que nos deram as primícias da fé. Nós vô-lo pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, guardou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: põe o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso reino não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia.
anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. A boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Tem que olhar para lá também, né? Estamos celebrando a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo.
essas duas grandes figuras da igreja, responsáveis pela consolidação e pela expansão da igreja, que é de Jesus Cristo. Nós ouvimos muitas vezes que a igreja está fundada sobre a autoridade de Pedro, mas é preciso entender bem isto. A igreja está fundada sobre a autoridade do próprio Cristo. E o Evangelho nos deixa isso muito claro. Jesus vai a Cesareia de Filipe e pergunta a seus discípulos, que andam dizendo: quem é o Filho do Homem? Isto é, quem é aquele que tem o Espírito de Deus? Filho do Homem é aquele que tem o Espírito de Deus, como Moisés? Alguns eles respondem, o evangelista não diz quem, respondem. Alguns estão dizendo que é João Batista, outro que é Elias, outro Jeremias, ou algum dos profetas. Estão no passado, todos do passado. Pedro percebe a novidade de Deus em Cristo, se antecipa e diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Na verdade tu és o Messias, o Filho do Deus vivente, que na verdade significa o Deus vivificador. Pedro não está dizendo: tu és filho do Deus vivo que está vivo. Está dizendo: tu és filho do Deus que dá vida. E Jesus então faz o elogio a Pedro: feliz és tu, Pedro, filho de Jonas. Jonas não era o nome do pai de Pedro. Jesus está comparando Pedro ao profeta Jonas. Feliz és tu, Pedro, filho de Jonas, isto é, que se comporta como Jonas, embora sejas feliz, tu te comportas e te comportarás como Jonas, que fez o profeta Jonas. Recusou-se ao mandado de Deus para que fosse a Nínive converter aquele povo pagão. Jonas não pôde ir, porque onde já se viu ir converter pagão? Deus não se preocupa com os pagãos. No entanto, nós sabemos o que aconteceu. Jonas teve que ir. E que foi que aconteceu depois da conversão do povo de Nínive. Pois Jesus está comparando Pedro a Jonas. E Pedro, de fato, resistirá até o fim, tanto assim que negará Jesus 3 vezes. Mas és feliz, Pedro, porque meu Pai que está no céu te revelou esta verdade. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E aqui começa toda a confusão, inclusive brigas históricas entre as igrejas. De que pedra Jesus está falando? Pedro, tu és pedra. Pedra em grego é Petrus. É uma pedra que a gente pode pegar, jogar para qualquer lugar, ou é uma pedra que nós podemos usar para construir um edifício. Isso é Petrus. Pedro, tu és Petrus. E Pedro percebeu isso na primeira carta de Pedro, que ele nos diz que nós somos pedras vivas no edifício que é o corpo de Cristo, a igreja. Tu és Petrus, e sobre a Petra eu construirei a minha igreja. Petra não é o feminino de Petros, porque Petra em grego não significa propriamente pedra, como essa que a gente joga ou constrói. Petra é rocha. Petra não é feminino de Petros. Assim como porto, não tem a palavra porto? Todo mundo sabe o que é o porto? Não é feminino de porta.
Porto é uma coisa, porta é outra coisa. Assim também no grego, com Petros e Petra. E aí Jesus diz: sobre a Petra, rocha, eu edificarei a minha igreja. De que rocha está falando, portanto? Daquela mesma, quando nos disse: feliz é o homem que ouviu minhas palavras e as colocou em prática. Por quê? Porque este construiu a sua casa sobre a rocha. De que rocha está falando Jesus? De si mesmo. Ele é a rocha sobre a qual nós devemos construir seguramente a nossa casa. Sobre esta rocha eu construirei a minha igreja. Que rocha é esta? Esta que Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus que dá vida. Sobre esta rocha, sobre este Messias, está construída a igreja de Jesus Cristo. E as portas do Hades nunca prevalecerão sobre ela. Que era o Hades? Primeiro que é da mitologia grega. Eles tinham uma visão, o mundo estava dividido em camadas. O céu, uma cúpula, a terra, sob a terra uma caverna. Lá ficavam os mortos. Era o lugar das sombras, da morte. No Antigo Testamento, nós conhecemos isso como Sheol. Jesus diz: as portas do Sheol, as portas das sombras da morte, nunca prevalecerão, isto é, não terão poder. A porta é o que nos dá segurança, não é? A potência da morte não terá poder sobre a igreja. Por quê? Porque o Senhor da igreja é o Messias, o Filho do Deus que dá vida. E aí Jesus conclui: olha, vocês não contem a ninguém que eu sou o Messias. Por quê? Porque o Messias que eles estão esperando não é o Messias que eu sou. O Messias que eles estão esperando é aquele baseado em toda a tradição davídica do rei Davi. É um Messias que vem com potência, com um grande exército, varrer da terra prometida os pagãos, os pecadores. Vem com morte. Vocês acham que o povo hebreu entrou na terra prometida cantando e dançando? Não. Entraram passando a fio da espada quem lá estava. Mas Jesus diz: cuidado, que não confundam os Messias, eu não sou esse Messias. E Pedro já havia reconhecido: tu és o Filho do Deus que dá vida, não que traz morte. Não é o Deus da violência. Então, cuidem para que não digam a ninguém, para que eles entendam que eu sou o Messias, o Filho de Deus, o enviado, mas do Deus que traz vida. Por isso as portas do Hades nunca prevalecem sobre a igreja. Hoje é o dia, portanto, em que nós celebramos a fé, a unidade da igreja na fé proclamada por Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus que dá vida. Por isso nós rezamos pelo Santo Padre, ele é o ministro da unidade da igreja. E não é fácil, é um cargo pesado. Conseguir a unidade não é fácil. Conseguir a unidade de uma comunidade pequena como essa não é fácil. Conseguir a unidade de povos diferentes, pessoas distintas, culturas diferentes, numa mesma fé proclamada por Pedro, não é fácil. É uma tarefa difícil, pesada.
Por isso, com muito carinho e com muita fé, nós rezamos para que o Espírito seja suporte ao Santo Padre, para que ele garanta a unidade da fé da Igreja. Para isso ele foi instituído. Ele é o ministro da unidade da fé da Igreja. Rezemos, portanto, pelo Santo Padre, para que nós, confirmados nesta mesma fé de Pedro, sendo pedras que edificam a Igreja, sejamos confirmados no céu por Deus. Porque isto significa receber as chaves. Se o que os apóstolos ensinam está de acordo com a vontade de Deus, o céu o confirma. Se não estiver de acordo, o céu não o confirma. Pedro não recebeu chave nenhuma para abrir porta do céu. O que Jesus está dizendo é: vocês são os novos escribas. Vocês são os novos intérpretes da lei. Qual lei? A lei nova trazida por Cristo. Se vocês ensinarem esta lei tal como deve ser, na profissão de Deus da vida, o céu corrobora. Senão, o céu não corrobora. Rezemos, portanto, para que a Igreja se mantenha sempre fiel aos ensinamentos de Jesus. Ele que é o enviado do Deus da vida, para que nele nós tenhamos vida em abundância. Que assim seja. Hoje é domingo. É o dia em que nós manifestamos publicamente a nossa fé, em que nós dizemos a nós mesmos, a uns e aos outros, em comunidade, em quem nós cremos. Por isso eu vos pergunto: em quem vocês creem? Em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, elevemos a Deus nossas preces, nossas súplicas, seguros que estamos de que, sendo Deus, Senhor da vida, Senhor que dá vida, nos ouve, nos atende. Tornar fecunda a ação da Igreja no mundo, e assim ela se torne um sinal vivo de vosso reino. Inspirai o Papa em sua ação apostólica e, como sucessor de Pedro, confirme e anime vosso povo na única fé em Cristo. Fazei, Senhor, vossa Igreja viva. Guardai e abençoai os cristãos leigos, fazei-os superar suas limitações e desapegos e sejam fiéis anunciadores do Evangelho. Fazei, Senhor, vossa Igreja viva. Firmai nossas comunidades na fé, para que sejam igreja viva, aberta e acolhedora, e se tornem fontes de vida e de salvação. Fazei, Senhor, vossa Igreja viva. Abençoai o Papa e todos os que têm a responsabilidade primeira na reflexão e na decisão do Sínodo,
que estamos vivendo em vossa igreja. Fazei-nos, Senhor, vossa igreja viva. Estou ainda uma vez em comunhão com os familiares do Geraldo, da Teresa, do José Jorge, da Evely. Peçamos por eles para que a graça, a certeza da ressurreição, seja-lhes a força necessária para que de pé, como está o Cristo vencedor da morte, possam guardar a boa memória desses nossos irmãos e irmãs que partem antes de nós. Por seus familiares, por seus amigos, rezemos. Ouvi, ó Pai, as nossas preces, atendei as nossas súplicas. Dai-nos a graça, e como Pedro, reconhecermos vosso Filho, Senhor nosso Jesus Cristo, para que amando e seguindo, nós o sirvamos nos mais necessitados. É o que vos pedimos, pelo mesmo Cristo que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós se vão tornar pão da vida e bebida de salvação. Coração contrito e humilde sejamos, Senhor, por vós acolhidos, e seja o nosso sacrifício como oferecido, que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. Tem álcool. Continuemos a rezar, irmãs e irmãos, para que este nosso sacrifício seja verdadeiramente agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que nós vos apresentamos para serem consagradas. Que nos alcance celebrarmos este mistério com o coração voltado para vós. Nós vô-lo pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje,
vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Paulo e São Pedro. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Traz o missal para mim. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e todo o que vós criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, vós dais vida e santidade a todas as coisas. E vós não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai a vossa oferenda, ó Senhor. Porque na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou este pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Este é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou este cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Disse também: fazei isto em memória de mim.
Irmãs e irmãos, tudo isso é mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Cumprindo o que Jesus nos ordenou, nós celebramos agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto nós esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, nós sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Jesus faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto ela caminha neste mundo. Assim também, o vosso servo, Papa Francisco, nosso bispo João Inácio, os bispos do mundo inteiro, o clero e todos os fiéis, que na vossa rocha, Cristo, vós conquistastes. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni também em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas que estão dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Acolhei, Senhor, a Geraldo, a Teresa, a José Jorge, a Évile, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, também nós esperamos saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele, vós dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Elevemos nossas mãos por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Guiados pelo mesmo Espírito que guiou Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, é que nós ousamos dizer:
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Peçamos pela paz no mundo, peçamos pela paz no nosso país, peçamos pela paz em nossas famílias, peçamos pela paz que deve começar desde dentro de nós. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Pois na alegria do ressuscitado, saudemo-nos com um gesto de comunhão fraterna. Paz contigo. Paz contigo. Provai, saboreai, vede como o Senhor é bom. É feliz quem encontra nele seu verdadeiro refúgio, sua rocha. Ei-lo, o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde unidos na fé proclamada por Pedro e na caridade exercida na igreja. Como faz? Nós comungamos depois. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo.
corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos,
enraizados no vosso amor, nós sejamos um só coração e uma só alma. É o que vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. No próximo sábado haverá a festa julina na comunidade Sagrado Coração de Jesus, no Parque das Bandeiras, a partir das 16 horas. Todos estão convidados. Então, em nome da nossa comunidade, queremos transmitir os nossos votos de conforto e a nossa solidariedade aos familiares e aos amigos de Geraldo Vicêncio, falecido na sexta-feira, assim também como Teresa Josefina Battistini, falecida no 7º dia de seu falecimento, assim também aos familiares e amigos de Jorge Ambiel, que celebram o 30º dia de seu trânsito, e de Evelyn Camargo Nagli, enquanto celebram o 4º dia de seu trânsito. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como pedras vivas no edifício da igreja, que é o corpo de Cristo, vamos em paz, na certeza de que o Senhor sempre nos acompanha. Tenhamos todos um bom domingo, santo domingo, dia do Senhor, e uma excelente semana de trabalho. Há também aqueles que nos acompanham. Nunca celebrei tendo que olhar para a câmera, depois vocês me ensinem.